Você se tornou um empresário de verdade, com controle e clareza sobre o seu futuro, ou virou o funcionário mais sobrecarregado do seu próprio negócio, vivendo refém da próxima conta a pagar? Se essa pergunta te incomodou, é porque você sabe que algo está de errado. E o que está de errado não é sua capacidade de vender, mas sim sua capacidade de gerenciar o dinheiro que entra no seu negócio. Fique aqui, porque hoje vamos transformar essa incerteza em controle. E uma das coisas que te dá mais controles na sua empresa, claramente, é a gestão financeira eficiente. Mas o que é a gestão financeira? A gestão financeira é o gerenciamento de processos e ações administrativas que analisa os dados financeiros da sua empresa, como receitas, custos, despesas e etc., para conseguir planejar o futuro, como por exemplo as contas que vai pagar, alguma oportunidade que pode surgir e etc. E claramente ela é muito importante para a sua empresa, porque dá uma consciência muito maior das coisas que estão acontecendo nela, como por exemplo, se algo não está vendendo bem, se precisa colocar o dinheiro em alguma coisa específica para melhorar a sua empresa, para algum planejamento futuro que pode dar, alguma oportunidade que pode vir e etc. E um dos maiores erros que alguns empresários fazem é justamente não dar importância para a gestão financeira, por causa que eles meio funcionando como se fosse um cego no tiroteio, que não sabe realmente o que está fazendo ou onde está. Você não tem consciência de nada e existe a possibilidade bem maior de acontecer um rombo na sua empresa e você falir. Como, por exemplo, 3 empresas que eu irei citar agora, como a primeira sendo a Blockbuster. Eu não sei se você sabe, mas a Blockbuster, que foi uma empresa que teve o seu ápice entre a década de 90 e no começo de anos 2000, eles deixavam a possibilidade de você conseguir alugar filmes e jogos, que no começo era por VHS, e depois foram pro famoso DVD. E a maior parte da margem de lucro deles, pelo incrível que pareça, não vinha de alugar esses filmes ou esses jogos, mas sim da multa de atraso que esses clientes davam. Tanto que era uma reclamação recorrente que os clientes davam, era justamente por causa dessa multa de atraso. E mais tarde, nos anos 2000, o Reed Hastings, fundador da Netflix, que foi fundado em 1997, que eles vendiam e alugavam DVDs pelos correios, que inclusive não tinha multa por atraso. E nessa época, nos anos 2000, a Netflix era conhecida por queimar muito dinheiro, mas ela tem uma proposta muito inovadora. E o Reed Hastings e o SEO da Netflix, eles foram pessoalmente ver os diretores lá da Blockbuster propor um acordo, que seria vender a Netflix por $50 milhões, para que meio que a Netflix virasse a Blockbuster.com, e a Netflix ia ser responsável pelo site e também entregar esses DVDs pelos correios, enquanto que o Blockbuster ia ser mais responsável em anunciar o Blockbuster.com. Só que meio que eles debocharam da ideia, porque eles preferiram ganhar muito mais o dinheiro deles pela multa de atraso do que inovar na época digital. O que aconteceu é que eles recusaram a oferta, depois a Netflix foi crescendo mais e mais e depois se tornando um dos streams mais famosos mundialmente, conhecidos atualmente, enquanto que a Blockbuster foi caindo no esquecimento. O auge deles foi em 2004, que eles tinham mais de 9 mil locadoras espalhadas em 15 países diferentes, e se eu não me engano eles valiam 4 bilhões e 590 milhões. Só que em 2010 eles faliram e tudo que tem deles hoje em dia é um ponto turístico, meio que para a nostalgia de algumas pessoas que utilizavam os serviços deles. E a segunda empresa que eu iria dizer aqui é a Kodak, que teve seu pico mais ou menos na década de 20, até mais ou menos na década de 70, 80, por aí. Ela vendia câmeras para o consumidor comum, que incrivelmente ela não ganhava muito dinheiro nas câmeras, só uma pequena margem de lucro. Eles ganhavam mais dos rolos de filmes que vendiam e também das revelações de fotos, por causa que eram câmeras analógicas, e se não me engano poderia tirar 24 ou 36 fotos, e também precisava revelar essas fotos para saber como era e etc. E era relativamente barato produzir esses rolos de filmes, e a margem de lucro era muito alta. E também, geralmente, nas lojas da Kodak, eles revelavam esses rolos de filme, para as pessoas saberem as fotos, né, que estavam tirando. Só que, em 1975, um jovem engenheiro chamado Steve Sanson, ele criou o protótipo da primeira câmera digital, que tinha 0,01 megapixels e que podia tirar uma foto em 23 segundos, preta e branca, que era gravada na fita cassete. Só que eles viram como uma ameaça em vez de um futuro investimento que poderia trazer muito lucro a eles. Por causa que as câmeras digitais, eles não precisavam de rolos de filme e também não precisavam que as pessoas revelassem essas fotos. Então eles viram que meio que ia matar, de certa forma, o primeiro negócio que trazia muito lucro a eles e deixaram de mão as câmeras digitais. O que aconteceu é que empresas como a Sony, que investiu pesadamente nessas câmeras digitais, e pouco a pouco foi popularizando essas câmeras, fazendo que as câmeras analógicas ficassem em desuso e a Kodak, ao decorrer do tempo, fosse perdendo capital, fosse perdendo dinheiro. Eles perceberam a burrada que eles fizeram, de certa forma, e tentaram entrar nesse mercado de câmeras digitais, só que era tarde demais. O que aconteceu é que em 2012 eles pediram falência, mas mesmo existindo hoje em dia, eles nunca vão ser os mesmos. Enquanto que a terceira empresa que eu vou dizer aqui é a famosa empresa chamada GM,
General Motors, que é uma produtora de carros muito famosa lá nos Estados Unidos. Que a GM tem marcas conhecidas como Chevrolet e etc. Só que no caso dela não foi parecido nem com a Blockbuster nem com a Kodak. Que a Blockbuster tinha a oportunidade de adquirir a Netflix e inovar na era digital. E a Kodak, que tinha a faca e o queijo na mão, que eles poderiam revolucionar o mercado de câmeras, preferiu o curto prazo e não botou para frente. A GM foi totalmente diferente disso, ela não recusou a inovação. Foi duas coisas relacionadas aos funcionários. Que a primeira foi relacionada à aposentadoria dos seus funcionários, que em 30 anos eles aposentavam e ganhavam dinheiro, funcionando como se fosse fantasma, que eles não trabalhavam na GM, mas mesmo assim ganhavam dinheiro. E eles não sabiam a coisa que ia acontecer. Lá nos Estados Unidos foram aumentando. Ou seja, as pessoas ficavam vivas por mais tempo e ganhavam mais dinheiro dela. E a segunda foi o plano de saúde vitalício que eles deram para os seus funcionários e os aposentados. Que eles também não esperavam uma coisa, que essas paradas de medicina lá nos Estados Unidos ficassem bem mais caro, eles teriam que retirar muito mais dinheiro do que eles planejaram. O que aconteceu que ao decorrer do tempo, essas duas pedras que estavam no bolso deles ficaram pesando mais e mais, como se fosse um veneno fraco, que no começo não dava lá muita coisa, mas foi tomando mais gole desse veneno e foi realmente prejudicando eles. Tanto que sugava tanto dinheiro deles que eles foram conhecidos mais como uma empresa de saúde do que de carros, por causa que eles mal tinham dinheiro para fabricar esses carros e menos ainda para fazer pesquisa, para design de carros diferentes, para motores mais potentes e etc. O que aconteceu que empresas japonesas ou europeias que fabricavam carros também, eles poderiam focar muito mais em investir em carros futuros, em designs mais bonitos, em motores e etc. O que eles estavam ganhando muito mais mercado do que a GM. E uma das coisas que mais prejudicaram a GM foi em 2008, que teve a crise financeira global, que tanto que um ano depois disso eles pediram falência, em 2009. Só que o governo dos Estados Unidos injetou 50 bilhões de dólares para que a GM ressurgisse das cinzas, por causa que ela era muito importante para os Estados Unidos, por causa que era uma das empresas mais famosas de fabricantes de carros dos Estados Unidos na época, e meio que por causa disso a GM tirou esses processos antigos que pesavam no bolso dela e conseguiu meio que ressurgir das cinzas, tanto que ela é uma das fabricantes de carros mais famosas atualmente. Como que eu citei essas três empresas, que duas delas foram carro de planejamento futuro inadequado, que elas preferiram o curto prazo, como a Blockbuster e a Kodak, enquanto que a GM foi mais por causa que um erro de cálculo, que eles não sabiam que ia pesar tanto dinheiro assim no futuro. E para não acontecer o que aconteceu com essas empresas com você, é muito importante você aprender alguns conceitos básicos de gestão financeira, como o fluxo de caixa, DRE e precificação. E dentro do fluxo de caixa há dois conceitos muito importantes. O primeiro sendo o fluxo de caixa realizado e o segundo sendo o fluxo de caixa projetado. No realizado, aconteciam pequenas pesquisas diárias de entradas e saídas do seu fluxo de caixa, que funcionavam meio que para conseguir descobrir lacunas no seu negócio que tem que ser corrigidas o mais rápido possível para saber se algo realmente está dando certo ou não. Enquanto que no fluxo de caixa projetado, ele usa essas pequenas pesquisas que eram feitas para meio que prever o futuro, os padrões do seu negócio, de alguma coisa acontecendo e etc. Já o DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, que era uma pesquisa mais prolongada por um período de tempo maior, como por exemplo um mês, um semestre, um trimestre e etc. Essas pesquisas eram feitas com base em várias situações financeiras da sua empresa, como receitas, custos, despesas e etc., para ver se realmente está dando lucro ao longo desse tempo. Se você precisa alocar esse dinheiro para outras coisas que vão dar mais lucro para sua empresa, por algum investimento que vai vir para as contas e etc. Para saber se realmente alguma coisa está dando lucro para sua empresa, algum serviço, algum produto e etc. Porque se realmente não está dando lucro, você pode pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa que realmente importa. Já a precificação é algo também realmente muito importante, que com uma precificação adequada, você não vai competir por preço. Tá num desses vídeos aqui, um desses aqui, eu não sei dizer exatamente, que pode te trazer três coisas. A primeira sendo uma margem de lucro mais apertada, a segunda sendo a deslealdade dos seus clientes e a terceira uma desvalorização da sua marca. Por causa que você tem que vender muito mais, por causa que os seus preços serão mais baratos. Geralmente os clientes que compram por preços baixos, não vão ficar muito tempo na sua loja, que é algo ideal, que é fidelizar seus clientes. E também fica meio difícil de algum tempo depois, você mesmo que a sua qualidade de produto seja muito boa e o seu serviço também, fica meio difícil de desver esse negócio de barato e essas coisas.
Com alguns conceitos importantes que eu disse para a gestão financeira adequada, também tem algumas dicas que eu irei te dizer. Como, por exemplo, o planejamento futuro adequado. Empresas como a Blockbuster e a Kodak, que só preferiram o curto prazo, não viram oportunidades como adquirir a Netflix, que é um dos maiores streamers atualmente, e enquanto a Kodak tinha a faca e o queijo na mão, mesmo assim não cozinharam. Não viram o futuro promissor das câmeras digitais. Também é importante você saber a diferença entre custo e despesa. O custo está ligado diretamente à produção do seu produto ou serviço, como, por exemplo, alguma matéria-prima que você precisa para criar esse produto, por exemplo. Enquanto que a despesa é relacionado à manutenção do funcionamento desse produto ou serviço, como, por exemplo, algumas contas que você precisa pagar, como água, energia e etc. Também é importante você ter uma consciência do fluxo de caixa. Como eu disse anteriormente, é importante você saber todas as suas entradas e saídas da sua empresa, para você ter uma consciência muito maior das suas coisas e para alocar o dinheiro em coisas mais importantes e tirar o dinheiro em coisas que realmente não importam muito ou não está te trazendo muito dinheiro. Não pegar empréstimo sem planejamento, por causa que isso aí pode te trazer um rombo na sua empresa. Pegar um empréstimo sem planejamento pode ser um custo muito grande a longo prazo. Só é importante quando você tem um planejamento e você sabe que pode pegar algum empréstimo para meio que salvar a sua empresa ou algum investimento também. Não comprar estoque demais sem planejamento. Você comprar estoque demais sem você saber se realmente vai vender aquele negócio, pode fazer que o dinheiro que você gastou nesse estoque mais que o necessário, você poderia investir em alguma coisa para fazer sua empresa crescer, em anúncios e em várias outras coisas. Isso aí faz me lembrar da loja Trono, que quando nós tínhamos uma loja física, nós compramos mais estoques de calçados, que nós estávamos bem confiantes de que ia vender esses calçados, só que o que aconteceu é que até hoje nós temos esse estoque de calçados parado, sem vender. É realmente importante você planejar isso também. E também um dos mais importantes é você precificar bem os seus produtos, porque uma precificação adequada faz que você não precisa competir por preço pelo seu produto ou serviço, o que é algo bem ideal, por causa das coisas que eu disse anteriormente. E mesmo que atualmente a Somos IJ não tenha planilha de gestão financeira, ela tem uma muito importante para você, que é a IJ Calc Precifique Seus Produtos. Com ela você consegue precificar os seus produtos online, por causa que ela tem taxas de venda, tem gateway, você consegue colocar um markup, ver se realmente seu produto está dando lucro ou não e etc. Que é algo muito importante para o seu negócio, visto que foi um dos conceitos que eu disse anteriormente, para uma boa gestão financeira. Então, se você ficou curioso, clique no link da descrição, que vai te levar para o nosso site da Somos IJ, que lá tem histórias de sucesso de empresários, também tem dicas de gestão financeira e etc. E lá você consegue uma cópia da nossa planilha de precificação de produtos online, a IJ Calc. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, comente. Se você não gostou de alguma coisa, comente também, beleza? E foi isso. Até mais.